João, capítulo 2 e o verso 3. Verso 3. Obrigado. Eu não vou ler toda a proposta que é do versículo 1 ao verso 12, porque ele é um pouco extenso e eu quero me deter mais com a narrativa e a aplicação. Mas eu quero me ater a este versículo, e eu faço até isso porque é uma história conhecidíssima. Todos conhecem essa passagem da festa de casamento das bodas de Caná. O verso 3 diz assim: quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Eu vou repetir de novo. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Ainda que eu não leia todos os 12 versículos, mas eu vou confessar para vocês que quando você fizer essa leitura, você vai perceber que salta sobre os seus olhos e sobre o seu coração muitas informações que tem nestes textos, ou neste texto. Aqui tem geografia, cultura, história, economia, sociologia familiar, espiritualidade, ministério e a manifestação do sobrenatural que estão inseridas nesses 12 versículos. Agora você me perguntaria o que tem a ver com perdidos. E eu vou explicar já para vocês o que é que tem a ver com perdidos. Porque na verdade, a palavra perdido no hebraico, entre significados que ela tem, é a palavra gazar. Ela significa separar. Você vai dizer, o que tem a ver perdido com separar? Aí a gente precisa ver algum versículo que Moisés expressara, e ele está em Deuteronômio, capítulo 8 e verso 2, quando diz assim: lembrem-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Então, quando eu vejo essa palavra perdida, eu entendo que Deus separa o seu povo. E aqui a gente vai se arremeter ao deserto, que nesse livro de Salmo 107 traz várias narrativas, e entre algumas delas vai nos lembrar de que eles vagueavam pelo deserto, perdidos e sem lar, e em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. A gente vai entender a conotação de perdidos, é que Deus os separou para prová-los. Evidentemente que quando a gente pensa em perdidos, a gente também vai entender que a palavra grega apolume significa perecer, arruinado, destruído e na miséria. Porque a gente vai perceber que parece-nos que a Bíblia, e aquilo que nós acabamos de ler, que às vezes nós somos levados, colocados numa situação de perdido. E parece-nos que numa circunstância dessa, numa situação dessa, afloram todos os sentimentos
do ser humano, e pelo fato da gente não compreender as razões, porque Deus nos põe à prova, a gente às vezes impede da bênção manifestar-se sobre as nossas vidas. E eu quero, aqui essa noite, desenvolver essa palavra sobre o seguinte título: perder para ganhar. É muito interessante porque esse princípio bíblico, na prática, ele é verdadeiro. Nós precisamos perder para ganhar. Porque esta monotonia da vida, se não acontecerem coisas conosco, vão nos deixar doentios em várias áreas da nossa vida. Mas, se nós pensamos numa religião que ela simplesmente é acomodada e nada acontece, vai nos privar de termos experiências profundas com Deus. Então eu entendo que perder determinadas coisas na vida, com permissão de Deus, passa a ser um lucro. Porque eu vou me permitir a ter experiências que outros talvez não queiram ter. E um cristão sem ter uma experiência pessoal com Jesus, um crente que não tem uma experiência pessoal com Jesus, ele está enfadado ao fracasso, à frieza e a tantos sentimentos que consomem a sua vida cristã na sua totalidade. Ele se sente uma pessoa sem sentido, se sente um morto ambulante, se sente uma pessoa sem importância, sem qualidade nenhuma. Agora, é importante dizer que perder tem essa conotação de estar desorientado, fora do controle, sem chão ou fracassado. São sentimentos e situações que abatem qualquer pessoa. Independente de quem quer que seja, a pessoa, ela se sente como esse texto que eu acabei de ler há pouco, se sente numa humilhação, num abandono, num desprezo, numa solidão, num emaranhado de sentimentos. Mas o cristão pelo menos é para ser diferente. Porque quando ele permite Jesus participar da sua vida, vai fazer toda a diferença. E é aqui que eu quero entrar no versículo que eu li. Perder para ganhar. Quem não conhece essa história do capítulo 2, do verso 1 ao 2, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aqui é importante citar que alguns comentaristas, eles vão concordar com essas narrativas que eu vou colocar aqui. O F.F. Bruce, o Champlin, o Hernandes Dias Lopes, Matthew Henry, o Isber e Barclay. Eles vão dizer que possivelmente este casamento que estava acontecendo em Caná da Galileia, em torno de 5 a 8 quilômetros de Nazaré, cidade em que Jesus residia, na região da Galileia. Os comentaristas vão dizer que possivelmente
o discípulo, que seria discípulo e a posteriori apóstolo, João, estaria casando nas bodas de Caná. A sua mãe Salomé, seu pai Zebedeu. Salomé, segundo os historiadores e os comentaristas bíblicos, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, tão logo Jesus era primo de primeiro grau de João, o discípulo amado. Este que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as epístolas de João e escreveu também os livros das revelações. Este era o casamento de João. E aí se justifica a razão da mãe de Jesus estar de forma adiantada neste casamento, auxiliando na organização deste casamento. E é interessante dizer que quando você lê esse capítulo até o verso 12, vai dizer que no terceiro dia Jesus convida os seus discípulos. Ele já tinha alguns poucos discípulos, porque até então ele era conhecido só como Rabi, Rabone, mestre. Mas ele já ganhara alguns discípulos, entre eles Natanael, que era um habitante de Canaã da Galileia, que há 3 dias atrás tivera um encontro com Jesus, e diz que após esses 3 dias, Jesus vai para a festa de casamento nas bodas de Canaã da Galileia. E é muito interessante, e tem tudo a ver, porque vai nos precisar o dia que Jesus vai para Caná. Possivelmente era na sexta-feira. E eu quero aqui imaginar, por cultura judaica, que o casamento judaico durava aproximadamente 7 dias. Se fosse uma família muito abastada, uma família riquíssima, podia estender para mais 7 dias, ou seja, 14 dias. E aqui o texto vai nos situar que Jesus vai no terceiro dia. Você vai dizer o que tem a ver? É que o casamento de uma virgem, segundo a tradição judaica, aconteciam nas quartas-feiras, e as das viúvas nas quintas-feiras. Então, estou imaginando que Jesus está chegando na festa que já está acontecendo há 3 dias. E lembrando-nos que a partir das 18 horas da sexta-feira, começa a comemoração do sábado. Jesus chega nessa festa. A festa está acontecendo. Os noivos já contraíram as núpcias. A festa está com toda a sua ação, com toda a sua estrutura em movimento. Está acontecendo muita música, está acontecendo muita alegria, está acontecendo muita bebida, e nesse caso o vinho. A festa está acontecendo. Há aquele clima de alegria, aquele clima de paz, aquele clima de contentamento, aquele clima de realização, mas todavia, eu imagino que lá pelo finzinho da tarde, a notícia é: acabou o vinho. Agora, pense comigo aqui. Porque se de fato o discípulo João estava casando, ele, seu irmão Tiago e seu pai Zebedeu, eles eram empresários da pesca. Eram pessoas de muitos recursos. Se isso fosse pouco, ainda existia o dote. O dote era um recurso que era trocado entre os noivos e entre os pais dos noivos. E parte disto era direcionado para bancar a festa do casamento.
Então, todas as coisas, e se fosse pouco, a cultura diz que os amigos, que os convidados, ainda ajudavam financeiramente a bancar a festa. Então era uma festa que não era para dar errado de jeito nenhum. De forma nenhuma. Era para dar errado. Não era para faltar comida. Não era para faltar músico. Não era para faltar bebida. Porque o anfitrião era responsável pela coordenação de todo o aparato da festa, tudo certinho, pensado, era para ser uma festa sem nenhum problema. Mas, infelizmente, existem coisas que estão fora do nosso controle. Existem coisas que estão fora da capacidade humana de fazer. Ainda que tenha recursos, ainda que tenha muita sabedoria, ainda que pertença a uma família tradicional, tudo isto não significa que não possa haver problemas. E eu imagino que num momento como este, alguém poderia perguntar, mas quem planejou? Quem errou? Quem são os culpados? E aí você sabe que quando surgem os problemas, há uma troca de acusação. E quando isso acontece, aumentam os problemas. E a gente precisa entender que nós não devemos perguntar por que este problema. Mas para quê? Qual é a razão? Qual é o objetivo? Qual é o propósito que está acontecendo isto na minha vida? Quando eu vejo a falta do vinho aqui nessa festa, que segundo a tradição judaica, sem vinho, sem alegria. Eu aprendo uma coisa aqui. São as origens dos nossos problemas. E quando nós não conhecemos as origens dos nossos problemas, nós sofremos muito mais. E aí, eu quero falar sobre pelo menos 3 origens dos nossos problemas. O primeiro deles é quando nós procuramos um problema. É quando nós criamos um problema. E isso é muito sério. Quando nós criamos um problema. Quando não deixamos ficar barato uma ofensa. Quando não resistimos a essa ofensa e partimos para a agressão, nós vamos ter consequência. É quando o moço, a moça, a mulher, o homem que seja solteiro, se envolve num relacionamento errado. Até casa, ou engravida. Mas depois de pouco tempo, vem a decepção, vem a consequência. Porque foi um problema que a pessoa arrumou. Ou pessoas que querem se dar bem na vida de forma ilícita, nos negócios, enganando, mentindo, e de repente vem as consequências, porque uma hora a verdade aparece.
Esse é um tipo de situação que origina os nossos problemas. E nós, na verdade, precisamos vigiar. Vigiar e tomarmos cuidado daquilo que nós estamos fazendo. A outra origem dos nossos problemas é quando somos disciplinados por Deus. E Deus, como qual pai, vai disciplinar os seus filhos que Ele ama. Alguém que desobedece um princípio bíblico, alguém que não honra o pai, não honra a mãe, alguém que não se sujeita à palavra, alguém que se rebela à palavra, alguém que apostata da fé, alguém que se desvia, que dá as costas para Deus. Deus, para tentar então resgatar esta pessoa, Deus começa a aplicar correções. E Deus vai usar circunstâncias da vida. Para uns Ele permite a enfermidade, para outros Ele permite uma crise, para outros Ele permite um outro tipo de situação, a ponto de que esses sinais comecem a mostrar para a pessoa que a pessoa precisa voltar-se, humilhar-se, arrepender-se e aliançar-se com Deus novamente. A terceira origem dos problemas é provatório. É quando Deus quer provar alguém. E eu penso que talvez nesta festa do casamento, a questão foi mais provatória. Porque se existiam todos os recursos, existiam toda a estrutura, existiam pessoas responsáveis, a família tinha condições financeiras, por que saiu do controle de alguém a ponto de deixar faltar o vinho na festa? Porque a falta de vinho na festa implicaria uma série de situações. Poderia até haver um rompimento no casamento. As famílias poderiam se tornar inimigas. As famílias ficariam mal faladas na sociedade toda. Porque acabou o vinho. E às vezes nós não entendemos quando determinadas coisas acontecem conosco em nossa vida. E eu sei que eu estou falando com alguém aqui, se pelo menos não já passou pelos 3 processos da origem desse problema, pode estar passando pelo menos um deles. E eu não estou aqui como juiz para apontar para você e te condenar e dizer que não tem mais jeito, mas eu estou aqui como profeta nessa tarde e noite para dizer para você que ainda existe jeito. Até porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, tem jeito para todas as coisas. Ainda que percamos o controle, ainda que percamos o equilíbrio, ainda que entramos numa estafa de ansiedade, de angústia, de medo e insegurança, mas se Jesus está presente, as coisas terão um final feliz. E eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui. O teu final será feliz. O teu final será feliz. O teu final será feliz. É provatório. Quando Deus quer provar alguém, não tem quem faça escapar de uma provação. Porque Deus, como Senhor, como Deus, como Pai, como Salvador, como Criador, Ele tem esse direito de provar quem Ele quer, quem Ele quer. E Ele prova a nossa fé, prova a nossa obediência, prova o nosso caráter, prova a nossa integridade,
prova a nossa aliança, prova o nosso compromisso, prova a nossa responsabilidade, porque Ele é Senhor e goza dessas prerrogativas. Agora, feliz foi convidarem Jesus para essa festa. Felizes foram eles, porque eles convidaram Jesus para esta festa. E é muito interessante que, para acontecer um milagre, tem que existir um tripé. Eu vou chamar de tripé. É uma crise instaurada, tem que ter fé, e tem que ter Jesus. Se não existir esse tripé, não existe condições, não existe ambiente de acontecer um milagre. E eu tenho certeza que eu estou falando com alguém aqui ou nas redes sociais, que você pode estar vivendo num ambiente de alguma origem de problema. Mas eu quero lembrá-lo de que se na tua vida existe esse tripé, você está a um passo para ser o alvo do milagre de Deus. Meus irmãos, é muito interessante dizer que Maria dá um exemplo fantástico. E até eu imagino que ela tem todas essas condições, e também não vamos idolatrá-la, mas ela era uma mulher que tinha tanta confiança em Jesus, ela conhecia tanto Jesus, ela tinha tanta intimidade com Jesus, que na hora da crise ela vai falar com quem? Na hora da crise ela vai falar com quem? E ela está certa. Porque quando ela vai falar com Jesus, as palavras dela são simples e direta. Acabou o vinho. Ela não deu meia volta, ela não ficou. Ela foi direta, ela disse, tem um problema aqui, acabou o vinho. E aqui para mim, uma mulher que tinha tido experiências sobrenaturais com Deus. Uma mulher que tinha recebido a visitação do chefe dos mensageiros angelicais, Gabriel, que fala com ela e diz para ela que ela conceberia pelo Espírito Santo. Ela teve a experiência sobrenatural de ser gerada no seu ventre, carregou toda a gestação, o Salvador no seu ventre. E meus irmãos, que experiência única! Nenhuma outra mulher teve este privilégio que Maria teve de carregar o Salvador no seu ventre. Ela procura Jesus. Se imagina por duas razões. Primeiro, porque ele é o filho mais velho. Ele é o primogênito. Segundo a história, José possivelmente já estava morto. Era a responsabilidade do filho mais velho resolver os problemas. E segundo, ela se dirige a Jesus, porque sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. E quando ela chega para encurtar a conversa, e ela diz, acabou o vinho. E simplesmente ela vira as costas. Depois de ouvir algumas palavras de Jesus.
ela se dirige aos serviçais, aos garçons da festa, e recomenda-lhes: façam tudo o que ele vos pedir. Porque ela tinha certeza de que ele iria fazer alguma coisa. Eu fico impressionado com a fé, com a dependência, com a confiança dessa mulher, que ela tinha de saber que Jesus poderia fazer alguma coisa. Ela não pediu para ele fazer um milagre. Ela não pediu para ele transformar água em vinho. Ela não deu o receituário para ele, dizendo: você tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, tem que fazer dessa maneira. E você sabe que tem muitos crentes prepotentes que chegam diante de Jesus e acham que Jesus tem a obrigação de fazer do seu jeito, da sua maneira, como eles querem, porque senão eu vou sair da igreja, senão eu vou abandonar o cargo que eu tenho na igreja. Ela simplesmente disse: acabou o vinho. Agora, meus irmãos, pensem aqui comigo para me encerrar. O segredo de tudo aqui é ter Jesus na festa. Mas o local de festa aqui era um lar, era uma casa, era uma família. Ter Jesus aqui era a máxima das máximas, das máximas que alguém pode querer ter. Porque eu não sei, se você fosse fazer uma festa, se você convidaria Jesus para estar nessa festa. Porque tem algumas pessoas que fazem alguns tipos de festas que eles não têm coragem de convidar Jesus. Agora, felizes são aqueles que dizem: Jesus, faz parte da minha vida, faz. Jesus, entra na minha casa, entra. Jesus, vem para a minha festa, vem. Jesus, faz parte da minha vida. Você poderia dizer: isso é fanatismo, pastor. Jesus, só Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus de manhã, é Jesus de tarde, é Jesus de noite, é Jesus na madrugada, é Jesus na segunda, é Jesus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e volta na segunda-feira. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente sabe qual a importância de Jesus estar junto de nós. Qual que é a importância de Jesus fazer parte da nossa vida. E você vai ver no texto que Jesus reluta com ela, no quesito de que ainda não é o tempo de Deus para fazer alguma coisa. Mas eu amo Jesus, porque Jesus ficou tão sensibilizado. Jesus demonstrou que Ele se importa tanto com os nossos problemas, que chegou a se importar com a ausência e a falta de vinho numa festa. Que poderia todo mundo ser despedido, acabou a festa, vão para casa. Mas Jesus não decepciona ninguém. Jesus não frustra ninguém. Quem confia nele. E eu gosto da frase do pastor Corte, que ele diz assim: Deus ouve a oração, mas responde a fé. A fé dessa mulher foi tão impressionante, que sensibilizou Jesus, que tocou no coração de Jesus. Como que se Jesus dissesse: não tem jeito, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trazer uma resposta, eu tenho que fazer um milagre, eu tenho que agir, eu tenho que intervir nesta situação.
E eu sei que tem alguém que entrou aqui, que você vem falando há dias com Jesus, contando os seus problemas. E o teu Jesus não tem um coração de pedra, nem um coração de aço. Ele é sensível às tuas dores. Ele é sensível aos teus traumas, às tuas frustrações, às tuas ansiedades, aos teus ressentimentos, às tuas dores. Ele é sensível. Não se assuste em me dizer que se você está em crise, e você tem fé, e se Jesus está aqui, é a oportunidade que você tem para sair daqui com o hino da vitória no dia de hoje. Jesus determina aos serviçais que encham as talhas de água. Diz que cada talha daquela tinha 3 metretas, que era uma medida de 40 litros cada metreta, ou seja, podia existir de 80 a 120 litros cada barril daquele. A julgar pelos especialistas, cada ser humano numa festa como essa toma 375 ml de vinho. Supõe-se que nessa festa tinha em torno de 200 pessoas que estavam sendo afetadas com a ausência de vinho. Mas com Jesus, Ele mandou encher as talhas, encheram as talhas. No verso 8, 9, 10 e 11, é a hora da prova. Ele pede que levem ao mestre-sala para que experimente o vinho. E quando o mestre-sala experimenta o vinho, ele diz assim: uai, parece que é mineiro. Sempre servem o melhor vinho por primeiro. E aqui deixaram o melhor por último. Sabe o que significa isso aqui? Para mim encerrar, pode estar em pé. Pode estar em pé. Que o último de Deus é o melhor para a nossa vida. Que a última palavra é de Deus. Que todos podem fazer alguma coisa, mas só Jesus tem a resposta. Deixe-me dizer aqui para convidar alguém para orar por você. O nosso Jesus que estava nas bodas de Caná, Ele está aqui. Esse Jesus que transformou água no melhor vinho, Ele pode transformar qualquer coisa que Ele queira. Ele pode transformar esta tua prova em vitória. Ele pode transformar essa luta sua em vitória. Ele pode transformar essa enfermidade sua em saúde. Ele pode transformar esta crise numa grande solução. Basta a gente falar com Ele. Ter confiança. Ter fé. E fé, eu já falei em outras vezes, no original significa crer na palavra de quem falou e no caráter de quem está falando. O nosso Jesus nunca decepcionou ninguém. Mas quem sabe hoje você está precisando convidar teu Jesus, o nosso Jesus, para entrar lá na sua casa. Esta situação pendente, esta crise, este problema, esta circunstância que não tem solução para você e nem para os homens, mas tem para o nosso Jesus.
Eu vou pedir ao pastor Samuel que esteja orando aqui com a igreja, por favor. Quem recebeu de Deus, aplaude a Jesus. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, nós queremos convidar você a entregar a sua vida para Jesus hoje. Jesus restaura o sabor, o cheiro e a cor. Se você perdeu a vontade de viver mediante as lutas, a alegria de viver foi embora, Ele transforma todas as coisas em alegria. Ele restaura o cheiro, a cor e o sabor de viver. Mas como o pregador disse, não é? Deus responde, Deus ouve a oração e responde a fé. O Senhor quer transformar a sua vida em uma nova vida com Cristo, um novo caminhar com Deus. Se a alegria se for embora, Jesus Cristo quer restaurar a sua alegria de viver. Você pode dar um sinal, se você ouviu essa mensagem, quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você está, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Cadeias se quebraram nesta noite. Você quer entregar a sua vida a Jesus e falar: eu preciso desse Jesus que transforma todas as coisas. A palavra foi para mim, pastor. Eu recebi essa palavra, eu respondo com fé. Ora por mim, porque Deus vai agir na minha vida, porque Deus responde àquele que age com fé. Se você desejar sair do seu lugar, vem à frente, nós vamos clamar a Deus por você. Um novo tempo na sua história. Perdi o sabor de viver, perdi o desejo, não tem mais graça nenhuma as coisas que eu tenho, Jesus. Eis aquele que transforma a tristeza em alegria. Enquanto a igreja está orando, se você deseja vir à frente, está envergonhado, o irmão do seu lado pode vir com você. Deseja restaurar seu casamento, sua casa, receber a alegria da presença de Jesus. Feche seus olhos, vem à frente rapidinho. Enquanto algumas pessoas estão vindo, feche seus olhos. A graça de Deus foi derramada nesse lugar. Você que perdeu a alegria de viver, seja um milagre na sua vida, é a hora. Há sempre tempo para mudança de vida, de coração, para transformar. Há sempre um tempo da parte de Deus. Para aqueles que precisam ser avivados da parte do Senhor. Ele quer encher o seu coração dessa alegria do alto. Enquanto você está vindo, você pode convidar cordialmente pessoas ao seu lado. Pessoas que querem recomeçar com Cristo. Voltar para a caminhada com o Senhor. A igreja te espera com os braços. Ele transforma todas as coisas. Se a alegria foi embora, está aqui o poder da palavra de Jesus. Enquanto as irmãs do círculo de oração vêm à frente. As irmãs e os irmãos intercessores da noite da vitória, desçam aqui por favor. Pessoal da oração pela madrugada, do jejum, vem aqui na frente. Essa palavra não volta vazia de maneira nenhuma, porque Jesus Cristo está aqui para mudar a sua história. O Espírito Santo de Deus está aqui para mudar a sua história. Identifique as pessoas que estão pedindo oração e ore por eles. Venha rápido, fica aqui na frente. Há um tempo de alegria da parte de Deus para a sua história. Ele sabe se você ainda tem alegria de viver na família, no emprego. Não perca a alegria de viver, porque Jesus está aqui hoje para restaurar o sabor pela vida. Ele é a própria vida. É Jesus domingo, segunda, quarta, sexta. É Jesus todo dia. Ainda tem gente para Jesus. Tem gente para recomeçar uma vida para a glória de Deus, para louvor do nome de Jesus. É para isso que Ele te fez. Vamos orar para essas pessoas que estão aqui na frente. Gente jovem. Tem mais aqueles se ouvindo ali. Oh, glória a Deus. Sentiu o toque, recebe Ele aí. Tem mais gente. O Espírito Santo está salvando no meio desse calor medonho dessa tarde. Está agindo, está restaurando. Você vê esse lugar, você sabe que Jesus restaura o teu sabor, a vontade de viver, a satisfação. Só Jesus transforma, Ele é alegria. Ele transforma o seu ser, te dá sentido de viver. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui, por essa irmã. Pode louvar, Milena.
João vai pegar o microfone para você. Pastor João. Enquanto Milena está adorando a Deus, vem à frente em nome de Jesus. Não volte para sua casa, para sua família em crise. Está aqui quem restaura a alegria é Jesus. Ele responde a quem age com fé. Ele ouve a oração e quebra as cadeias. A esperança para você. Começa a orar, igreja, por essas pessoas aqui na frente. Águas começa a abençoá-los em nome de Jesus. Como planta Começa a interceder por essas famílias. Florescerá. Seus ramos para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Jesus. Os teus frutos e aleluia. Olha o Espírito Santo de Deus movendo nesse ao lugar. cheiro das águas. É contigo, Espírito Santo, nessa hora. É com teu mover, Espírito de Deus. Planta nova florescerá. Seus ramos. Espírito de morte, te repreendemos em nome de Jesus. Espírito de morte, te repreendemos em nome de Jesus. Espírito de morte, te repreendemos em nome de Jesus. Te amarramos, impedimos de agir na mente, no coração. Sai no nome do Senhor. De fracasso, de falência, de derrota, de fim de linha. Baragaço e andará, mandar a sérvia. Vai restaurando agora, Jesus, o sabor, o cheiro, a cor, a vontade de viver, a satisfação da tua presença. Ocupa o teu lugar. Abandonado. Assume a primazia nesses corações. Olha, as cadeias estão caindo, hein? As muralhas estão caindo, hein? Dos corações. Ao cheiro das águas brotará como planta. Recebe de Deus alegria para viver. Jesus é a alegria da festa. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas. Nada é impossível para o Senhor, nada é impossível. Como planta florescerá. O nome do Senhor cai por terra nesta noite. Toda acusação na alma, na mente, no nome de Jesus Cristo.